Sim, para que tenhas vida e a tenha em abundância. Então, a vida é um presente de Deus para você. E o que você está fazendo com esse presente? Desvalorizar a vida é desvalorizar quem a deu. Para que Deus me colocou nesta terra? E o cara diz, mas para que merda Deus me colocou nesta terra? Para vender pipoca? Para varrer chão? Para ser empresário? Não importa. Deus colocou você para ser feliz. Ser feliz. Não importa se você é doutor, vive numa mansão ou vive dentro de um casebre no sítio. Não importa. Todo mundo quer ser doutor, mas nem tudo consegue. Isso é a soma de várias coisas. Mas a vida que o doutor tem, às vezes o vaqueiro tem. E às vezes até melhor. Então valorize a vida, porque ela é um presente de Deus. Aí eu pergunto a você, a vida é um presente de Deus ou uma maldição? O que você acha da sua vida? Sua vida é uma merda? Ou a sua vida é um presente que Deus deu para você administrar? E as pessoas que se jogam para as drogas, para o vício, se acabam no mundo, não valorizam suas vidas, está desvalorizando quem? Quem a deu? Quem a deu? Um dia eu conversando com uma pessoa, eu disse, Jesus te ama muito. E Jesus morreu na cruz para te salvar. Olha! Ele disse, eu não mandei ele morrer? Não mandei ele morrer não. Morreu porque ele quis. E eu estou vivo, eu também não pedi para nascer, ele me deu a vida porque ele quis. Olha! Eu fiquei assim, ó. Eita piolha, véi! Olha, o cara não tem uma dor na unha. Tem força, juventude. Que pensamento imbecil, né? Mas bem, a mente da pessoa faz o que quer, né? A pessoa pensa do jeito que quer, não é verdade? O mundo é doido porque a gente pensa do jeito que quer. Um se apaixona por um beijo e outro se apaixona por uma tapa. Então o mundo é doido, tá? O mundo é doido. Ele morreu porque ele quis. Eu não pedi para ele morrer. E tem uma coisa, eu estou vivo porque ele me botou aqui. Eu não pedi para vir nesse mundo. Eita! E muitos pensam assim. É porque não dizem. Então, desvalorizar a vida é desvalorizar aquele que a deu. Jesus Cristo te deu a vida. Cristo colocou você aqui, como eu falei, não foi para ser engraxate, não foi para ser pipoqueiro. Se for, amém. Eu conheço pipoqueiro que tem carro zero. Carro zero. Lá em Negreiros, eu conheço pipoqueiro que tem carro zero. Olha! Pipoqueiro bem trabalhador, trabalha tudo bonito. Tem carro, tem coisas. Então Deus não colocou você para ser pedreiro, ou servente de pedreiro, doutor. Deus colocou você para ser feliz. E aí, a sua área de atuação que vai definir é a família, é você mesmo, é sua sorte. Deus colocou você para ser feliz. Será que valeu a pena? Eu sei que eu sou muito fraco, mas eu agradeço a Deus por tudo que eu já vivi. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele já fez por mim. Eu não merecia tanto, não. Primeiro, eu era muito burro. Segundo, né? Então, eu sou muito grato a Deus. Muito obrigado. Mesmo que Ele me condenasse para o final dos tempos, mas o que eu já vivi valeu. A vida é uma bênção. E você desprezá-la é desprezar aquele que te deu. A gente despreza a vida por besteira, porque não tem um carro zero, porque aquilo outro. Não é verdade? Parábola do talento diz assim, o talento que Deus te deu, Parábola do talento. E também será como um homem que, saindo de viagem, Cristo falou, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Isso era de costume na época de Jesus.
Na época de Jesus, quando o homem viajava, e as viagens eram muito longas, duravam muitos meses, ele chamava gerentes e colocava para esses gerentes a vida. Você vai cuidar do meu gado. Eu tenho aqui 300 cabeças de gado. Quando eu chegar, eu quero 400, 500, tá? Pode beber o leite, pode fazer o que você quiser. Isso era um costume da época. Colocar uma pessoa à frente dos seus bens, e um gerente geral. Aí Cristo, o nosso Deus, ele usou isso para simplificar as coisas da vida. O som tá bom? Deixa eu ver se o som tá bom. O som tá bom? Simplificar as coisas da vida. O som tá bom? Deixa eu ver se o som tá bom. Tá ótimo. O som tá bom? Então, gente, aí ele diz assim, que o homem ia viajar e resolveu dar os seus bens aos seus servos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Então, Deus nos dá a vida e a gente usa conforme a nossa capacidade. Entendeu? Um passa a vida toda para construir uma casa e o outro constrói 30 mil casas por mês. Então cada um tem sua força, questão familiar, né? Cada um tem uma força. Então, conforme a sua força. Mas aquele que constrói 30 mil casas por ano pode ser tão feliz quanto aquele que passou a vida toda para construir. A vida do homem não consiste nos bens que ele tem. Embora que é importante, eu prego a prosperidade, então os bens são importantes. Mas a felicidade é o maior bem. Aí diz, ele repartiu conforme a capacidade de cada um e em seguida foi viajar. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Olha, ele 100% em cima, 100% em cima. 5, aí ganhou mais 5, fez 10. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, 100%. O que tinha 5 ganhou 5, o que tinha 2 ganhou 2. Se você tiver 1 e ganhar 1, é 100%. E aí o que tinha 2 ganhou mais 2. Olha, mas o que tinha recebido 1 talento desprezou. Cavou um buraco no chão, que no mundo espiritual o chão é desprezo. Nesse caso aí, uma coisa no chão, um sapato no chão, uma roupa no chão. E ele cavou um buraco no chão, olha, escondeu o dinheiro do seu senhor. Então ele pegou aquelas moedas de ouro, ele não fez nada. Ele disse, eu vou ter trabalho para esse velho ganhar dinheiro, se dane. Se danei. O tempo passou, o Senhor respondeu. O Senhor voltou de viagem e chamou todos para fazer a conta. Venha cá. Chamou eles para fazer a conta. O que tinha recebido 5 chegou e disse, meu Senhor, o Senhor me deu 5 talentos e eu ganhei mais 5. O Senhor me confiou 5. Veja, eu ganhei mais 5 para o Senhor. Olha, eu vou dizer para você que tanto eu já fui empregado, como na igreja, em outros lugares, eu já fui empregador. Então eu tenho a experiência de ter sido empregado durante muitos tempos. E também tenho a experiência de ser empregador. Inclusive o pastor também é um empregador, né? A melhor coisa do mundo é você ter um funcionário de confiança que trabalha sem você estar mandando. E a pior coisa do mundo é você ter um funcionário melão. Ele acaba com tudo. Ele causa prejuízo, ele deixa a máquina se mexendo sem precisar, para dizer que está trabalhando. Depois o problema, entendeu? E aí, o primeiro era, assim que ele saiu, o primeiro já saiu para mostrar serviço. O talento é muitas coisas, pode ser a vida da pessoa, pode ser, algo que Deus te confiou. O que Deus te confiou? Será que Deus não te confiou nada? Será que Deus não te confiou Nádia?
Aí você tem que ganhar com aquilo que Deus já te deu mais. Deus não me deu nada, pastor. Jovem, bonito, saudável. Deus não te deu nada, homem. Nada. Oxe, arruma uma mulher, homem. Arruma um casamento, faz um filho. Deus não me deu nada. Deus deu sim. Deus me confiou, né? A vida. Olha. E aí, ó. Aqui, ó. Deus me confiou um filho, pastor. Olha aí que maravilha. Então, olha aí. É a questão de confiança, né? Então, o Senhor, ó, a melhor coisa do mundo para um patrão é ver um empregado fazer as coisas bem feitas. Ele pode ser até chato, mas fazendo bem feito, aí o cara fica, né? O Senhor respondeu: bom servo fiel, você é fiel no pouco, e eu porei você sobre muito. Venha e participe da minha alegria, fica aqui. Olha, o cara já ganhou status. E veio também o que tinha recebido 2 talentos. Ele podia ter reclamado que o outro recebeu 5, ele recebeu 2. Mas ele fez a mesma coisa. O Senhor me confiou 2 talentos, Senhor. Eu ganhei mais 2 para o Senhor. Olha, então foi 100%. O de 5 ganhou 100% e o de 2 ganhou 100%. Então, tanto de cima como o de baixo ganhou 100%. Só mudou o tanto de talentos. Olha, e o jeito dele falar: o Senhor me confiou 2, eu ganhei mais 2. Olha, o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha, que maravilha. O que é que você está fazendo com seus talentos? Está só reclamando da vida, né? Ou Deus botou um peso nas tuas costas, viver um peso ou viver um prazer? Viver uma bênção ou viver uma maldição? Você decide. Será que Deus não te deu nada? Um rosto bonito, uma cara, até uma bunda. Pastor, tem uma bunda bonita, então aprenda a ganhar um marido com essa bunda. Os peitos, a cara, o talento, o homem, seu trabalho, sua luta. Olha... os 2 se deram bem. O que ganhou 5, granjeou mais 5. O que ganhou 2, granjeou mais 2. Ele botou para descer, botou para ralar mesmo. Mas teve um que aparentemente ele foi muito cuidadoso, muito medroso. E às vezes, por medo de morrer, acabamos nem viver. Por medo de morrer, acabamos nem vivendo. Tanto medo de morrer que acaba nem vivendo. E aí chegou a vez do cara que tinha recebido um bem, que recebeu 5, ganhou 5, que recebeu 2, ganhou 2, 100% todos 2. O Senhor se arreganhou perante ele. Servo bom, isso é um funcionário legabo, Olha. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: se esse 1 tivesse multiplicado mais 1, era a mesma estatística do outro. Ele ganhou 1 e multiplicou mais 1, mas não. Por isso ele diz assim, aí ele vai falar com o seu Senhor e não sabe nem falar. Porque a gente tem que ter cuidado no que a gente fala. A gente fala umas besteiras, meia besteirada mesmo. A gente caga pela boca. Fala umas merda. Tenha cuidado no que você fala. Por fim, veio o que tinha recebido e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo. Já começou chamando o cara de severo. Vai te lascar, meu irmão. Você é um senhor severo. Olha. Diga assim: Senhor, eu quero aprender a falar. Eu quero aprender a me expressar. Me dá sabedoria. Por favor. Peça sabedoria a Deus que Ele te dá. Olha. O senhor é um homem severo. E que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Lascou, chamou o cara de ladrão, velho. É como o Brasil. O Brasil fica querendo brigar com os Estados Unidos. Depois os Estados Unidos lasca o Brasil. Ele, aí uma merda. Você foi contra os Estados Unidos, foi contra o dólar. Agora aguenta, velho. Né? Tem gente que não se enxerga. Tem gente que não se enxerga. E tem gente que é burro que não percebe.
Como é que eu vou tirar algo de alguém, o favor de alguém, se eu critico alguém? Hã? O cara, pastor, o senhor pode orar por mim, pastor? Mas o senhor é muito metido, viu, pastor? A gente tenta arrumar uma oração pelo senhor, mas o senhor é metido demais, eu já tiro da agenda. Não dá não. O cara já vem pedir um negócio e já vem criticando o cara. É ou não é? Hã? Se um rapaz, uma moça solteira, o rapaz for pedir um beijo a ela, eu quero um beijo, eu sei que você dá beijo em todo mundo, você beija o quarteirão inteiro e beija também o quartel do exército. Você dava esse beijo? Vá beijar a Laril. E tu é bruto, tu é ignorante, me dá um beijo, vá te lascar. Entendeu como é a coisa? Olha o que esse cara fez, o que esse idiota fez. Ele começou a criticar o cara, velho. O Brasil quer viver no outro sistema? Viva! Agora quando o cara reage, não dá uma de coitada, ai, tá doendo. Não era contra? Não é contra os americanos? Então pra que brigar com o americano? Né? Nós é muito burro. Deus dá sabedoria pra nós. Mulher, eu sei que tu é bonita, tu dá pra todo mundo, me dá um beijo. Essa mulher vai dar pra você um beijo? Tu é meio raparigada, mas eu gosto de tu, me dá um beijo, vá te lascar. Tu é bruto, tu é um jumento, tu é um cavalo, tu é tarado, me dê um beijo. Olha. Uma vez eu tava menstruado nesse dia, eu viajava muito, aí tinha uma menina que estava muito interessada em mim. Aí eu disse, olha, a gente pode sair para comer pizza? Eu digo, posso, eu estou viajando, quando eu chegar, eu aviso, tá? Para nós comer uma pita. E então eu cheguei de viagem, eu marquei com ela de 8 horas. 8 horas para comer pita. Olha! E ela esperou quase um mês que eu tava fora, né? Eu digo, pronto. Aí, rapaz, eu me atrasei. Eu cheguei 9h10, 9h20 lá, né? Eu cheguei com fome de comer pita. Foi. Eu digo, bora! Vamos embora! Ela olhou pra mim e disse, por que você me faz sofrer? Por que você me faz sofrer tanto assim? É aquela música, né? Por que você me faz sofrer tanto assim? Eu não sei, olha, você marcou 8 horas, você chegou 9h20, você me fez sofrer. É o seguinte, eu me lembrei de um negócio, não vai dar pra comer pizza não. Não vai dar não, eu vou ter que ir embora, tchau, Deus te abençoe, te lasque e te ilumine. Oxe, te lasque e te ilumine? Jesus, na tua divina companhia, tchau, tome! Mas eu esperei um mês, eu digo, espere 2, tchau. Não tive mais contato nenhum, eu digo, Ave Maria, eu ia sair com Satanás. Olha, eu não sei se ela queria fazer charminho, mas se ela queria fazer charminho, ela fez errado. Que eu disse, é o Satanás de acusação. Olha, olha, se ela diz assim, sem nem ter nenhum contato, imagina se tivesse. Mas eu errei, eu estava errado. Porque eu marquei de 8 e cheguei de 9h20. Porque eu estava menstruado nesse dia. Era. Ela, não, vem cá, tal. Eu digo, tchau, olha, a gente se vê depois, tá? Que Deus te guie para a baixa da égua, tchau. Virgem Maria, eu fui comer pizza sozinho, acredita? Eu vou comer sozinho nessa merda. Olha. Olha. Ela perdeu o amor de pizza. Olha. Então esse cara, ele foi um idiota celestial. Ele chegou para o patrão, para o chefe dele, e começou já a acusar o cara. Como o cara acusar o dólar e depois reclamar quando o dólar enfinha nele. Olha. Você não gostava? Não reclamava? Olha. E ele diz, o senhor colhe aonde não planta. Olha!
E o cara, o príncipe ficou só olhando o pimp, ó. Virgem Maria, ó. O senhor colhe onde não planta, o senhor semeia, colhe onde não semeou. O senhor é muito severo, o senhor é muito bruto. Então, vai te lascar, por favor. Olha, ó, aqui, ó. Aqui, ó. O Senhor respondeu, ó. Veio o que tinha um talento e disse: tu és um homem severo. Bem, o príncipe não perguntou se era severo ou não. O príncipe queria saber: você tem um, e agora? Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Ou seja, transformou ele numa ameaça. Eu tô com medo de você. Olha! E saí e escondi o talento no chão. Ou seja, desprezou. Veja aqui o teu talento, tome. E esse tempo todinho você não fez nada. Você não trabalhou, você não multiplicou, você não fez nada. Mesmo assim a vida. Esses três tipos de gente existem. Tem gente que parece que está com raiva de Deus porque está vivo. Essa é a merda de vida, essa porcaria, miséria. Olha. Olha. Eu tive medo de você. E por isso eu cavei um buraco no chão e escondi. Aí o que é que o príncipe disse, ó? Ó, o que é que o príncipe disse, ó? Ó, tá aqui o que é teu, tá aí o que é teu. É inútil, para que você serve na vida? A pior coisa do mundo é se sentir inútil. É melhor, claro, a gente não vai se encher de tanto trabalho, de tanta fadiga, mas se sentir inútil é inútil. É inútil se sentir inútil. E o cara vai logo acusando, né? Como é que o cara, por exemplo, você é um freguês, o freguês chega e diz: me dê um sanduíche. E o cara diz: qual é o sanduíche? Ele diz: não é aquele que tem um queijinho no meio e tal. Diga o nome, rapaz. Isso já aconteceu comigo já. Eu sou freguês de uma lanchonete há 20 anos. No centro da cidade. Hoje a maior concorrência dessa lanchonete é o chinês, né? A vizinho. Mas antigamente ele botava uns empregados que era bruto demais. E eu gosto de um lanche, eu conversando com o irmão. Bota um cafezinho pra mim, por favor. Aí ele botou. Eu queria aquele lanche, tal, ó. Como é que é o nome daquele lanche? Esqueci o nome do lanche, ó. Aí o cara fez: diga, rapaz, diga o nome. Eu fiz: epa, peraí, irmão, peraí, aguarda um momentinho aí, tá? Como é a história? Diga o nome, porra. Tu não tá falando tuas quengas não, rapaz. Aí o dono do estabelecimento gosta muito de mim, né? Aí ele veio se aspar, acho que um demônio entrou dentro dele. Ele disse: diga o nome. Eu não lembro o nome. Aí foi se aspando, um se aspou de um lado, outro se aspou do outro, aí veio o dono. Sim, pastor, diga, pastor, fala aí. Eu digo: não, esse cara tá pensando que tá falando com a puta dele. Você não tá falando com a sua puta não, tá? Olha! O senhor tava zangado, eu tava menstruado, tava mesmo. Olha, Virgem Maria. Eu digo: fala direito, rapaz. Eu sou freguês aqui. Sim, pastor, mas diga aí, pastor, o dono, fala aí, pastor, qual é o lanche, como é? Eu digo: não, é aquele que vem, agora, meu irmão, agora, sai, faz isso aqui. Esse cara eu não vi mais lá não, tá? Mas eu acho que ele pensava que ele era o dono da coisa, né? Então assim, como é que a gente quer a bênção de alguém se a gente critica esse alguém? Como é que nós queremos o bem se nós criticamos quem pode dar? Entendeu? Se nós dependemos de alguém, como é que nós criticamos esse alguém, catuca? Eu vou dizer para você, esse cara foi extremamente burro. Extremamente burro. Mas nós também somos assim. Às vezes nós criticamos algo que nos mantém, ou criticamos uma estrutura que temos, enquanto outros não têm nem a metade. Você tem um carro velho, graças a Deus que você tem um carro velho.
Tem gente que mal chega e se acha o dono. Exatamente, esse cara chegou, só que o dono do estabelecimento me conhece há 20 anos, né? Então, olha bem, eu gosto sempre de lanchar no mesmo lugar, tomar café no mesmo lugar. Eu sou extremamente freguês, né? Mas, assim, o cara veio com pedras, né? Então, assim, como é que a gente quer a bênção financeira se a gente é contra a prosperidade? O cara chegou para mim e disse: eu sou contra o evangelho da prosperidade. Eu digo: pois viva lascado. Não, pastor, não é assim não. E eu vou dizer o que para você? Você é contra a prosperidade, então viva ferrado. Não, pastor, porque esse negócio de prosperidade, Jesus era pobre, passava fome. Eu digo: quem disse a você que Jesus passava fome? Isso é evangelho do comum, que precisa de gente passando fome para dominar. Cristo não precisa de ninguém passando fome para dominar, não. Mas se você é contra a prosperidade, viva na miséria. É simples assim. Olha, como é que você vai ficar criticando um sistema que lhe abençoa? Então corta o sistema. Está insatisfeito? Saia. Ninguém é obrigado a ficar, não é verdade? Ou seja, o cara vive numa igreja criticando a igreja. Pastor, eu gosto demais do senhor, mas vive criticando. Bem, crítica é crítica, pode ter, todo mundo tem que ter, né? Mas, assim, critica o marido, critica a esposa, critica fulano, critica os filhos, critica abaixo da égua, critica o Satanás, critica Jesus. Então corta, velho. Não está gostando de Jesus, vai pro diabo. Chame ele, faça acordo com ele. É assim, é curto e grosso. Pastor, não suporta cristianismo, igreja, tudo certo, pois vai pro Satanás. Vai pro Satanás. Pastor, não gosta de igreja, pois vai pro cabaré. Cabaré é bom. Vai ter cabaré esta noite. É simples assim. Mas os filhos da Lutz, eles são como vermes. Eles criticam aquilo que mantém eles. Eles criticam aquilo que mantém a estrutura deles. Dessa forma, o Brasil está se comportando com os amigos dele. O Brasil está criticando os amigos, criticando o dólar, criticando não sei o que lá, criticando. Corta, velho, vai viver noutra nacionalidade, vai viver com outros povos. Mas aí não, o cara quer viver dentro da igreja, criticando a igreja, criticando a igreja. Vai pro cabaré, meu irmão. Vai lá pra zona, Manichula, ou a magia. Se o cara não está satisfeito com Cristo, então vá pro diabo. É ou não é? Mas sei lá, esse monte de hipócrita. Então tudo bem, tem em todo canto. Mas lá na magia não tem hipócrita não. Vá pra magia. Então, a questão é, o cara começou criticando. Tu é aquele que colhe ou não planta. Tu és severo. Eu não me arrependo de ter feito isso não. Como é que a pessoa ia sair com a pessoa, já ia criticando? Vai te lascar. Vai sair com o diabo. Ou com quem você quer. Fica criticando os Estados Unidos, os Estados Unidos mete no Brasil. É pra meter mesmo. Por quê? Nós não tá criticando, é pra ir pro outro lado, velho. Vai pro outro lado. Esse negócio de igreja, tudo é falso, esse pastor é tudo ladrão. Vá para o feitiço, vá para o inferno, uma manichula, cabaré, alguma coisa. Mas isso acontece, sabia? O cara chegou, a mulher do cara muito bonita, tá? Eu já contei essa história aqui. Aí o cara disse: eu tô com medo dos pastores comer minha mulher. Eu vou tirar ela da igreja. Tirou. Ela é irmã da igreja, cantava no coral. Bonita, né? Que igreja tem mulher bonita. E a desculpa era: os irmãos são muito enxeridos. Olha, que legal. Aí eles tiraram da igreja. Igreja grande. E aí ele levou para o bar. Aí um dia eu ia passando de carro, olhei, aí, desci o vidro, a irmã bebendo, mas o rapaz, a irmã saiu da igreja porque o marido mandou. E estava o marido, o amigo, o marido bêbado caído em cima da mesa, o amigo sem estar bêbado, e ela rindo e jogava o cabelo para cima. Tá mais seguro que na igreja, não tá? Tá seguro demais, velho. Mas ele fez certo. Na igreja tinha muitos perigos para ele. Então ele levou a mulher para o bar.
E os amigos cuidam melhor, não é verdade? E eu fiquei, puxa, velho, meu Deus. E ele, apagado, caído na mesa. É claro que para levar ele para casa, o amigo vai ajudar, né? E aí por diante. É exatamente isso. O cara chegou e disse: tu és bruto, tu és ignorante, tu és isso, tu és aquilo. Isso é o maior sinônimo de burrice. É criticar o peito que nos alimenta, a fonte que nos mantém. Olha, como é que eu vou criticar o cristianismo se eu vivo dele? Como é que eu vou criticar a igreja se eu estou na igreja? Como é que eu vou criticar pastor se eu sou um deles? Mas nós critica. Nós critica e a gente se acha melhor que todo mundo, a gente acha que a gente é de ouro, né? E os outros é de couro. E ele diz: tu és bruto, ignorante. Olha! Tu plantas, colhe onde não plantas, tu é um ignorampa. O quê, rapaz? Ignorampa. Olha, eu escondi o talento, tá aqui, toma o que é teu. Olha, o que o príncipe diz, ó. O Senhor respondeu: servo mau, negligente. Você sabia? Aí usou as palavras dele, ó. Usou as palavras dele. Sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter pego o meu dinheiro que eu dei a você, que eu confiei a você, e dado para os banqueiros. Aí os banqueiros iam mexer no dinheiro e eu ia ter os juros. Nem isso fizeste. Então esse senhor olhou e disse: tire o talento dele e dê para aquele que tem 10. Tirem o talento dele e entreguem o que tem 10. Olha, porque o cara ganhou mais 5 e ficou com 10, ele vai administrar 10. Olha, o Senhor disse: não, ele pois quem tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que tem será tomado. Aqui, ó, pois o que tem, mais será dado, terá em grande quantidade. Mas isso é injusto, coitado, os bichinhos pobrinhos. Às vezes o cara é pobre por causa disso, pobre de espírito, por causa disso, porque ele critica o peitinho que mamenta a boquita dele. O cara tá mamando no peito da vaca e diz que a vaca é uma vaca, que a vaca não presta, que a vaca fede. Olha. Aí ele diz aqui, ó: tirem o talento dele e dê ao que tem 10. Pois o que tem, mais será dado. Isso é uma lei. E terá em grande quantidade. Mas aquele que não tem, até o que tem será tomado. Lancem fora o servo inútil. Ou seja, o cara é inútil, velho. Vai ficar fazendo o quê dentro da fazenda? O cara é inútil, não planta nem um pé de coentro. Que Deus nos dê muito talento, pastor. Amém. Deus já deu, tá dentro de você. Usa. É a vida. A vida é seu talento. E aí, ó. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse servo inútil nas trevas, eu conheço um grande patrão, que todos os familiares dele meteram no pau. Tome pau, derrubaram a firma, fecharam a firma. Tudo passaram uma fome danada. Porque o cara era ruim, porque o cara estava ficando rico, porque o cara... Olha, eles cortando o peitinho que mamava. Quando o empresário caiu, ele correu para um sítio que tinha e começou a vender água mineral. Formou os filhos e ganhou dinheiro a vida toda com água mineral. E os empregados passaram uma fome danada, era tudo primo, parente. Olha, então assim, e essa parábola, ela nos ensina muita coisa. Olha, ela nos ensina a valorizar a vida e os talentos que nós temos. A vida, você não tem nada, você tem a vida. E a sua vida não é a pior de todas as existências. A sua vida é um presente de Deus para você. E quanto mais você usar ela, quanto mais você usa o talento, mais ele cresce. Se você tiver um talento de qualquer coisa, de cantar, de falar, de rezar,
E se você não usar esse talento, ele é tomado, ele é findado. Agora, se você usar, ele se multiplica. Porque Deus aduba e ajeita toda árvore que dá frutos. E aquela que não dá frutos, joga fora. Isso é uma lei. Então, Deus te deu talentos maravilhosos. E o maior deles é a vida. É a vida, é bonita e é bonita viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, Deus te dê vida e vida. Às vezes a gente fala assim meio cheio de energia, né? Mas é a vida mesmo. E vamos para os sonhos? Vamos!